35ª mensagem sobre conflitos da vida. É a terceira sobre o tema cultivando a mansidão. E com essa mensagem queremos hoje fechar esse tema, cultivando a mansidão. Nós temos visto que Deus estabeleceu princípios na sua palavra. Vimos que se violarmos estes princípios, sofreremos as consequências dessa violação. Vimos que a vida é muito simples, mas ela se torna complicada se nós quebrarmos, violarmos estes princípios. Vimos que a nossa vida é como uma série de engrenagens, e quando uma dessas engrenagens emperra, isso acontece quando nós violamos os princípios de Deus, então tudo mais vai se tornar difícil. Por isso, antes de tudo, nós devemos dar a Jesus o lugar que é dele. Acabamos de cantar, toma o teu lugar na minha vida, na minha família, nesta cidade. Então nós temos que dar a ele o lugar que é dele. Se realmente somos dele, então nada mais coerente do que fazer. Se Jesus é Senhor na minha vida, ela deve girar em torno dele. Para viver uma vida cristã vitoriosa, eu preciso aplicar os princípios do Senhor. Vimos também que os princípios dele não são opcionais, antes são essenciais para uma vida bem-sucedida. Então, como dissemos, nosso assunto ainda é cultivando a mansidão. Já vimos que nas Escrituras temos ensinos claros sobre como cultivar a mansidão em nossa vida. Vimos que nós devemos nos livrar de toda ira, amargura e rancor. Efésios 4:31, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Vimos que numa situação de ira nós não devemos pecar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando você ficar irado, não peque. O que significa isso? Não deixe que a sua ira chegue a terceiros. Não extravase sua ira contra quem quer que seja. Não bata na parede. Não esmurre a porta. Não jogue o carro em cima do outro. Não quebre coisas. Não lance nada contra as paredes ou contra as pessoas. Podemos ficar irados contra o erro, a injustiça, o mal, o pecado. Mas quando isso é extravasado, quando isso é manifesto, de modo a atingir as pessoas, nós pecamos. E quando nós ficamos no estado de ira, de modo que as pessoas vejam a nossa ira, nós estamos dando um mau testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós dissemos que a tentação em si mesma, ela não é pecado. Eu posso sentir-me irado, agora o que eu vou fazer com essa ira? Eu não posso acariciar essa tentação, senão ela vira pecado. Então não há razão para eu, depois de tentado a fazer, permanecer fazendo.
Quantas vezes já aconteceu de você viver uma situação em que a vontade que você tem de fazer uma coisa que esse livro condena. Bom, a vontade veio, mas o que você faz com ela? Se ela está controlada pelo Espírito, você descobre que a sua natureza humana é má, é perversa, é maligna, mas você não permite, pelo Espírito e pela graça e poder de Deus, que ela se manifeste. Então você vai orar ao invés de manifestar a sua ira. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Resolva a sua ira com Deus, confesse a sua ira, diga: Deus, eu estou, tu sabes como eu estou. Então, confesse, peça perdão, perdoe quem você tem que perdoar, abençoe quem você está com vontade de, quem sabe, matar, quem sabe dar um soco na cara dele, quem sabe fazer uma loucura. Abençoe, ore, perdoe, peça a Deus que perdoe você, que perdoe aquela pessoa, se foi ela que causou tudo isso, e a abençoe, pedindo que Deus o faça também. Se soubermos reagir à tentação ao invés de pecar, estaremos cooperando com Deus. A maneira de desenvolver a mansidão é entregar todos os meus direitos pessoais a Deus. A mansidão é reconhecer que todos os meus bens e propriedades, se as têm, pertencem a Deus. Ter todos nós temos. Você tem, até a Bíblia você tem. E quem sabe, se alguém pegar a sua Bíblia, como é que você vai reagir? Se você procura e não acha. Quem sabe, se alguém foi lá e mexeu nas suas coisas. E são direitos, são propriedades que nós temos. E assim vai por N coisas que eu e você temos posse. Então, tudo que eu tenho me foi dado por empréstimo, por Deus. Nós temos que ter isso em mente. É um empréstimo dado por Deus a nós. Na realidade, não nos pertence, até porque não vai ficar para a eternidade. Se surgem situações sobre as quais eu não tenho controle, eu sei que Deus está envolvido nelas. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é muito importante saber que Deus está no controle. Quando surgem situações sobre as quais eu não tenho controle, eu não posso culpar a Deus por coisas que eu posso fazer. Eu não posso culpar a Deus por coisas que eu deixei de fazer. Mas eu posso confiar em Deus quanto às coisas que estão fora do meu controle, não estavam no meu controle antes e nem vão estar depois. Nós vimos também que o nosso corpo pertence ao Senhor. Vimos que aquele que nos dá a vida pode também nos dar a comida.
E aquele que fez o nosso corpo pode também nos vestir, porque a vida é mais importante do que o alimento e o corpo é mais importante do que as vestes. E quem dá o que é mais importante dá também o complemento. Vimos também que Jó era muito rico, entretanto, Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. E porque Jó se dispôs a reconhecer que tudo pertencia a Deus, ele pôde louvar ao Senhor quando perdeu tudo. Ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos também que se nós queremos a virtude da mansidão, nós precisamos primeiro identificar o direito que alguém nos negou, ou o direito que alguém nos retirou, ou nos impediu de ter. Segundo, entregar esse direito a Jesus Cristo. Terceiro, reconhecer que Deus vai provar os seus direitos. Quarto, saber como reagir à perda dos direitos de Deus, porque são dele, quando isso acontecer. Vimos também os benefícios da mansidão, é a chave para a tranquilidade interior. Vimos que Jesus abriu mão de todos os seus direitos de viver como Deus, para viver como homem. Vimos que é a chave para conhecermos a vontade de Deus. Vimos que é a chave para termos mais alegria. Vimos que é a chave para restaurarmos cristãos mais fracos. Vimos também que é a chave para uma atitude acertada com os nossos superiores. Vimos que é uma virtude que devemos desenvolver conscientemente. Vimos que é uma virtude necessária para podermos testemunhar de Cristo para outros. Vimos também que muitos têm receio de que, se forem mansos, os outros vão aproveitar e pisar neles. Mas é exatamente o oposto que ocorre. Deus nos deu certas responsabilidades e nós devemos cumpri-las. Vimos ainda que cada vez que ficamos irados, é mais importante entregar os nossos direitos a Deus do que querer que a nossa vontade seja feita a todo custo. Também vimos que não é necessário ficar irado para liderar os outros, como se a manifestação da autoridade viesse do grito, da ira, ou de uma voz muito forte, ou de uma voz raivosa. Bem, agora nós vamos continuar onde paramos. Os irmãos lembram que a questão quem lembra aqui da calça rasgada do Larry Cohen? Tá, ficou sem resposta o que aconteceu, mas ele já deu a resposta. Na última semana nós não sabíamos ainda o que finalmente havia acontecido com a calça do Larry Cohen. Aliás, não seria com a calça dele, porque a calça dele rasgou, mas seria o que veio depois disso. Bem, ele havia dito que aquele era o seu único terno que ele tinha, e ele não tinha outro. Mas ele afirmou depois que na semana seguinte o Senhor providenciou o dinheiro necessário e ele pôde comprar um terno novo. Muito bem. Larry Cohen diz que Deus tem uma definição diferente da que temos quanto às nossas necessidades básicas, ou quanto a uma necessidade básica. Deus está interessado em nos ensinar valores, enquanto Ele trabalha em nós a questão, por exemplo, de libertação de dívidas.
assunto que parece que ele ainda vai tratar mais adiante. Então, nós estamos preocupados com algo, uma necessidade básica que eu tenho. Mas Deus não está tão preocupado em satisfazer de imediato essa necessidade, mas nos ensinar valores mais importantes. Eu estava me lembrando agora do ensino de Jesus: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quais são os valores mais importantes? O reino, a justiça dele, vivemos debaixo do governo e da autoridade e da proteção do poder de Deus. Nós vamos ver agora uma outra ilustração, além das que nós já vimos da última vez, na área profissional e empresarial. Jericó conheceu um homem que disse: Senhor, estou pronto para entregar a minha empresa em tuas mãos. A partir de agora eu vou dirigir a minha empresa baseando-me nos teus princípios. Naquele mesmo dia que ele fez isso, ele perdeu o equivalente a R$ 2.700 em seus negócios. E a sua primeira reação foi essa: espere um pouco. Se essa é a indicação de que Deus dirige os meus negócios, eu não quero que Ele os dirija. E por uma semana inteira ele lutou com esse conflito dentro dele. Finalmente, no domingo seguinte, ele disse: Senhor, se quiseres tirar de mim tudo, eu estou pronto a ir até o fim contigo. E ele entregou a Deus todos os direitos do seu negócio. No dia seguinte, ele conseguiu um lucro equivalente a R$ 8.100. Também ele pôde verificar depois que quando ele teve aquele prejuízo, foi porque essa era uma área da empresa dele onde o dinheiro estava saindo pelo ralo. E ele ainda não tinha percebido isso. Então foi um meio de Deus chamar a atenção dele para corrigir falhas e erros que havia em sua empresa, para que ela não continuasse a dar para que ele não continuasse a ter esse prejuízo. E desde então o seu negócio não parou de crescer. Nós vamos ver agora ilustrações relacionadas aos nossos filhos. Os pais de um jovem de 20 anos vieram ao encontro do Larry Coy para lhe falarem sobre... Tem um subtítulo aí. Pode passar. Os pais, então, de um jovem de 20 anos vieram ao encontro do Larry Coy para lhe falar e no final quiseram falar com ele sobre o filho. O filho estava usando drogas e tinha uma atitude rebelde. Larry Coy lhes perguntou se eles estavam dispostos a dedicar o seu filho ao Senhor para que ele fosse propriedade de Deus, compreendendo que Deus pode cuidar dele melhor do que eles, os pais, ou do que qualquer outra pessoa. Larry Coy perguntou também se eles estavam prontos a agradecer a Deus por qualquer coisa que ele tivesse que fazer para alcançar aquele rapaz. Em outras palavras, se eles estavam prontos a permitir que Deus fizesse o que ele achava ou achasse necessário fazer na vida daquele jovem para ele chegar onde era desejado.
Aqueles pais, então, sinceramente entregaram aquele jovem ao Senhor. Quando esse jovem estava em casa, seus pais não foram negligentes quanto à responsabilidade deles como pais. Em outras palavras, o filho não estava vivendo uma situação, aliás, os pais não estavam vivendo com o filho uma situação de rebelião, porque eles tinham falhado em dar a ele a devida educação, em discipliná-lo, em orientá-lo, enfim, eles fizeram o dever de casa. E foi justamente por isso que ele resolveu que não iria mais ficar em casa, esse jovem. E ele então saiu de casa. E ao sair de casa, algum tempo logo depois, ele conheceu uma moça ateia. Também na escola ele teve companheiros de quarto, ele foi morar com outras pessoas da sua idade. E a sua vida ia de mal a pior, dia após dia. Um ano mais tarde, seus pais resolveram então que iam sair de férias. E antes de viajarem, eles consultaram o filho sobre se ele gostaria que eles trouxessem alguma coisa do lugar onde eles iriam, e se ele tinha alguma necessidade, alguma coisa assim, em função da viagem que eles iam fazer. Então ele disse para os pais: sim, tragam para mim paz de espírito. E quando eles chegaram ao lugar onde eles deveriam ir, eles resolveram que, ao invés de passearem como haviam planejado anteriormente, eles iam reservar 4 dias para jejum e oração em favor do filho. Na semana seguinte, a vida desse jovem ruiu por inteiro. A moça com a qual ele havia se envolvido estava afirmando que ele havia dito a ela por telefone toda espécie de palavras torpes e obscenas, mas ele de fato não fez isso, jamais. Mas ele foi objeto da calúnia dessa moça, de quem ele gostava. Também seus companheiros de quarto na escola onde ele estava ficaram enjoados dele, porque ele estava vivendo à custa deles, e então o expulsaram do quarto. Ele acabou indo para a cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde ele participou de uma passeata contra o governo. Por essa razão, ele foi preso e foi para um presídio. Nesse presídio havia um obreiro cristão, eu suponho, pelo que Jericó falou, que era um capelão que fazia trabalho com os presos, assistindo-os e levando a palavra, orando com eles. Bom, e esse homem compartilhou com ele o Evangelho de Cristo. Ele já tinha ouvido o Evangelho muitas vezes ao longo de sua vida, mas anteriormente ele nunca teve qualquer interesse em responder a qualquer apelo para entregar a vida dele totalmente nas mãos do Senhor Jesus. Mas naquele mesmo dia ele entregou sua vida a Jesus Cristo. Algumas semanas mais tarde, ele estava então num seminário do Larry Cohen. Então, quando o Larry estava falando a respeito dos direitos pessoais, ele disse: isso deve ter sido o que meu pai e minha mãe fizeram comigo, ou seja, me entregaram nas mãos de Deus para que ele agisse na minha vida como quisesse. Então ele contou para o Larry
ao Larry Cohen como algumas semanas antes a sua vida havia chegado a um ponto máximo de degradação e de ruína. Então Larry ficou pensando: será que os pais desse rapaz só entregaram este jovem a Deus há poucas semanas? Então ele foi falar com os pais desse rapaz e eles disseram: olha, nós entregamos o nosso filho a Deus há um ano atrás. Então, onde queremos chegar com isso? Que nenhum de nós poderia, por mais sábio e inteligente que fosse, criar os caminhos através dos quais esse jovem ia chegar ao ponto de estar no ponto de receber a Jesus. Só Deus sabia como levá-lo ao degrau mais baixo da vida dele, para que ele estivesse então pronto para, nessa circunstância, então receber Cristo. Só o Senhor poderia enviá-lo para um lugar onde alguém iria falar com ele, ministrar a palavra, de modo que ele pudesse aceitar. Larry Cohen traz também uma outra ilustração através de Cheryl, a segunda filha de Larry Cohen. Ele conta que sua segunda filha esteve doente à morte logo após o seu nascimento. Ele disse que ela tossia muito, ficava engasgada, e seus pais a levavam ao médico diariamente. Mas ela ficou tão doente que ela teve que ser hospitalizada. Larry e sua esposa, num determinado dia, foram visitá-la, uma determinada noite, melhor dizendo, e eles encontraram uma tenda de oxigênio completamente pálida. E ela continuava tossindo e engasgando-se. Depois da visita, eles voltaram para casa. E quando eram em torno de 15 minutos, faltavam 15 minutos para meia-noite, o médico ligou para eles e disse que ela havia piorado desde que eles haviam trazido para o hospital. Eles disseram que ela havia sido examinada por 2 especialistas e um pediatra, e que eles já tinham feito tudo que podiam fazer por ela sem êxito. E o médico completou dizendo: eu não espero que ela esteja viva até o amanhecer. Quando essa notícia foi dada para o Larry Cohen, no telefone, ele pôde ainda citar para o médico Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas quando ele chegou na sala da sua casa para falar sobre esse comunicado do médico com a sua esposa, ele não se conteve. E essa foi uma das ocasiões em que ele esteve completamente irritado, preocupado, e por dentro ele estava dizendo: Senhor, tu não podes fazer isso comigo, isso não vai acontecer. Você já ouviu alguém dizer isso já? E quando a ira veio dentro dele, então ele percebeu que havia um direito envolvido. Porque sempre que nós ficamos irados, há um direito envolvido que provoca essa ira. Existe um direito que está envolvido nessa situação. Então ele se voltou para a esposa e disse: eu sei qual é o problema. Ele então lhe disse: nossa filha não foi entregue ao Senhor.
Ela então disse: o que você quer dizer com isso? Eu dediquei a nossa filha ao Senhor antes dela nascer. Larry pessoalmente havia dito ao Senhor que o Senhor podia fazer o que quisesse com ela quando ela chegasse na idade adulta e saísse de casa. E quando ele disse isso, ele estava pensando naturalmente que o Senhor tinha direito de chamá-la, vocacioná-la para o que ele quisesse. Mas ele não estava entendendo porque Deus estava emprestando sua segunda filha apenas por 2 semanas. Ele estava muito perturbado, porque eles haviam esperado muito tempo pela menina, por essa segunda filha. A sua esposa havia tido uma cirurgia muito grande e ela tivera também um aborto. Então eles se ajoelharam ali e ele orou: Senhor, eu quero te entregar novamente a nossa filha Cheryl. Quero reconhecer que ela é tua propriedade. Tu podes cuidar muito melhor da tua propriedade do que eu ou nós podemos. Quero agradecer por estas 4 semanas maravilhosas em que tu, 4 duas, eu falei 4 duas antes. Não teve algum erro aqui. Quero agradecer por essas 2 semanas maravilhosas que tu nos permitiste ter. E porque ela é tua propriedade, tens o direito de levá-la contigo. E ele disse que nós sempre pensamos que a questão da morte é uma coisa ruim. E pensamos que é o pior. E por isso ele fez essa oração. Então sua esposa fez também uma oração semelhante. E eles então entregaram ambos a filha ao Senhor. Eles saíram dali e foram dormir. Ele disse que sua esposa tinha ficado noites inteiras acordada com a menina para lá e para cá. Ele disse que ela às vezes tirava um cochilo, mas enquanto ele dormia, mas ela não conseguia dormir. Então, quando no dia seguinte o relógio despertou, ele perguntou à esposa se ela tinha dormido bem, se ela tinha descansado, e ela disse: olha, eu não vi nada, como quem diz, apaguei, né? Dormi toda a noite. Então ele soube que realmente ela havia entregado a filha deles totalmente ao Senhor. Então eles ligaram imediatamente para o hospital. Então eles disseram que naquela noite, a partir da meia-noite, ela começou a melhorar e o Senhor a devolveu para eles. Larry Clark conta uma outra experiência de outro amigo dele que perdeu um filho. Seu filho havia se submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Então, quando seu filho estava sendo operado, ele pediu: Senhor, dá-me uma nova oportunidade de ser o pai que eu devia ter sido e não fui para esse jovem. E Deus ouviu essa oração, seu filho se recuperou daquela cirurgia. Então ele se dedicou no propósito de ser o pai que deveria ser para aquele filho. 2 anos depois, aquele jovem teve que passar por mais 7 cirurgias no cérebro e veio a falecer. Ao perder o seu filho, aquele pai pôde, a exemplo do que ocorreu com Jó, louvar a Deus, porque seu filho era propriedade dele. Durante toda a enfermidade daquele jovem, o pai
e o filho não tinham nenhum plano de saúde. Lá eles chamam de seguro, porque nos Estados Unidos não tem plano de saúde, tem seguro. E o seguro cobre qualquer despesa que você fazer. Ele não tinha seguro. E convém dizer que seguro lá é até relativamente muito barato comparado com o que se paga aqui, nem muito mais barato. Também, ao que tudo indica, as despesas de um hospital pagas particularmente são muito mais, são menores do que as daqui, porque a informação foi dada em dólar e eu trouxe a informação para pisar conversão. Então, quando chegou a hora depois de todo o tratamento, então chegou a hora de acertar as contas e ele devia 54 mil reais. Para quem fez 7 cirurgias, então ele orou dizendo: Senhor, essa doença é uma coisa sobre a qual eu não tive o controle. E tu sabias que isso iria acontecer em minha vida, e eu agora estou entregando a ti também a conta. Ele diz que em 16 semanas, em torno de 4 meses, talvez menos um pouquinho, né? O dinheiro entrou na sua totalidade, sem que ele tivesse que usar o dinheiro das despesas diárias dele para a sua família. Deus sabia de tudo e tomou conta dessa despesa. Então, é maravilhoso nós dedicarmos tudo que temos a Deus, porque só quando nós fazemos isso, Deus pode operar sobrenaturalmente em nossas vidas. O mundo está dizendo: nós queremos os nossos direitos. Passeatas são feitas em todos os lugares para reivindicação dos direitos que todos nós temos. E os irmãos assistiram um filme recentemente que nós passamos aqui, Deus não está morto. Mas durante muito tempo tem sido esse o pensamento de muitos jovens lá na outra América. Deus está morto. E se Deus está morto, Ele não está envolvido em nada do que eu tenho ou faço ou venho a fazer. Então eu quero os meus direitos. E eu vou resolver isso na marra, vou resolver isso do meu jeito. A razão pela qual eles não podem ver Deus agindo é porque estão se agarrando a todos os seus direitos. Deus quer demonstrar através de nós que Ele opera de forma sobrenatural. Então, que o mundo possa se voltar para o Senhor ao ver os milagres que Ele opera em nossas vidas. Nós vamos agora orar. E ao orar, eu vou perguntar a você: você está pronto a entregar todas as suas propriedades e todos os seus direitos a Deus? Você está pronto a cada vez que ficar irado? Porque cada vez que você ficar irado, você deve lembrar-se: tem um direito envolvido. Você está pronto a cada vez que ficar irado ou preocupado a entregar todos os seus direitos pessoais a Deus? Você compreende que tudo que nós temos é emprestado por Deus para nós? Você está pronto a dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego tudo a Ti.
quero que tomes o controle completo de minha vida. Se você quer fazer esta entrega ao Senhor, então, olhe agora e diga isso. Pai, bondoso, misericordioso, compassivo, entregamos tudo que temos a Ti, porque a Ti pertence. Assim, entregamos agora a Ti todos os nossos direitos e nossas propriedades. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos ver Te operando de forma sobrenatural nos pequenos detalhes de nossa vida. E nós Te louvaremos pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero só contar uma experiência, porque Deus está me incomodando, eu não queria contar, mas ontem, quando eu ia cortar o meu cabelo, a última vez que eu estive lá para fazer isso, eles disseram que não estavam, deram a entender que não estavam a fim de nos receber para o discipulado. E voltar lá outra vez para mim foi uma situação de agonia que vocês não podem imaginar. Eu falei, se ele disser que não, no meio do caminho eu falei, Senhor, eu não quero ficar preocupado, não. Eu vou entregar essa preocupação ao Senhor. Se ele disser que quer, amém. Se não disser que não quer, amém. O Senhor vai ser glorificado, nada vai mudar. Aí fui. Cheguei lá e me recebeu com um sorriso enorme, conversou, abriu o coração dele. Depois a mulher chegou, não houve uma dificuldade, acertamos, como já dissemos, para essa quarta-feira. Então, são coisas pequenas, mas são nessas coisas pequenas que a gente pode ver que realmente Deus opera sobrenaturalmente. Houve oração, houve jejum, humilhamos-nos diante dele, mas Deus ouve quando nós confiamos a Ele aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Amém.